Vai começar o podcast Cria Canção. Adivinha? A gente pode atrair amor. Episódio 1. O que é Cria Canção? O Cria Canção surgiu aqui no Colégio Senhora de Fátima há 7 anos atrás. Quem era coordenadora na época era a Jamile e o José já era o professor de música. E uma professora que tinha descoberto um pôr do sol e ela tinha criado um texto coletivo com as crianças. E eles ficaram muito empolgados e quiseram discutir sobre isso e junto com o José criaram uma música. No final da tarde de uma segunda-feira, tia Arlete, inspetora do nosso corredor, nos chamou pra ver o pôr do sol. E foi interessante que esse texto foi musicado integralmente, da cabeça ao pé, assim. E aí ficou tão legal que esse projeto acabou indo para todas as salas. E a partir do meu terceiro ano aqui no Colégio Senhora de Fátima, eu assumi todas as turmas e o Cria Canção se consolidou, né? E aí esses projetos começaram a ganhar vida em forma de música dentro das salas de aula. Eu lembro que na época o José ia só com o violão. E aí ele cantava música, corria pra outra sala, cantava música, corria pra outra sala, cantava música. E conforme o projeto foi crescendo, o espetáculo foi crescendo junto. Dizer o que é, né, conceitualmente o Cria Canção, a gente pode pensar nele como um projeto criativo, né, um projeto artístico, musical, criativo na escola. O Cria Canção começa lá no início das aulas, quando as professoras estão construindo seus projetos. Então, elas começam a achar um tema de investigação junto com as crianças. Então, são temas dos mais diversos. Bambu, cana, dinossauro, nossa, boca. Nossa, teve muita coisa já. Até a professora assim: pessoal, todo mundo agora prestando atenção aqui. A gente vai começar um Cria Canção sobre a babosa. Mas, prof, o que é Cria Canção? É assim, Cria Canção, a gente faz uma música. Daí ela pôs algumas músicas pra gente ver do Cria Canção, que não eram nossas. Todo dia ela canta o pinhão no chão. Quando eles acham esses temas, eles vão vivendo esse projeto com várias ramificações de pesquisas que eles vão fazendo ao longo do ano. Conforme eles vão vivendo isso, as professoras elas têm o hábito de documentar. E o documentar ele entra de várias formas, seja por um texto coletivo, seja por meio de uma fotografia, seja por meio de um vídeo. Enquanto as crianças estão desenvolvendo o projeto temático com as professoras em sala de aula, na sala de música, o que acontece? Eu vou trabalhando já com eles a musicalização infantil, né? Mas o que da musicalização infantil? Eu já foco numa sensibilização dos alunos, dos estudantes, para uma composição. Como é que eu sensibilizo eles para uma composição? É muito baseado em escuta ativa, né? Escuta ativa é uma forma de você ouvir uma música, mas você ouvir ativamente, quer dizer, você vai buscar perceber qualidades dessa música e representar essa qualidade. Por exemplo, vamos pensar na qualidade rítmica da música, né? Então tem um momento lá que está uma célula rítmica, uma estrutura rítmica da música e de repente no refrão muda. Então aí tem a estrutura rítmica e a forma aqui na música. Então vamos escutar isso e agora vamos representar isso dentro de brincadeiras, com o corpo, com dança, com movimento, com ilustração, com desenho. A gente fez a música dançando, cantando, fez uma música misturada com um monte de dança, foi muito legal. Quando chega mais ou menos agosto, o professor de música, junto com as crianças, eles revisitam essas documentações e eles começam a falar tudo aquilo que eles mais gostaram dentro do projeto, o que foi marcante, o que não foi. E junto com as crianças, o José, ele cria uma música da turma do tema. E aí, então, a gente tem esse primeiro momento criativo, que é a composição da música. Nesse momento é que a gente vai discutir com as crianças gêneros musicais, intenções, fazer improvisos rítmicos, improvisos melódicos, falas, temas, falas temáticas, conteúdos que tem que ter na música. A gente vai conversando, provocando as crianças a
falar o que elas pensam sobre isso, né? Que música é essa que a gente vai fazer sobre o seu projeto? E daí a gente meio que cria uma música. Mas a gente não tá copiando de ninguém. Nós que estamos criando ela. Então vem de tudo quanto é tipo de comentário, que basicamente assim, o que prevalece são comentários em termos de gênero musical, forma e estrutura, e também improvisos melódicos, os próprios textos, né? A gente também se aproveita dos textos ainda, os textos coletivos, as documentações das professoras. Então tudo isso faz parte dessa sopa aí que compõe essa música, né? Nesse primeiro momento. Daí, a música, o professor José foi juntando tudo, falando com os professores. Daí ele juntou todas as músicas em uma e daí a gente fez o Cria Canção. Depois que a música tá pronta, eu levo para eles, né? Todo o processo de criação eu vou levando para eles discutir, pra gente discutir o que tá bom, o que não tá. Fechou a música, aí a música sai de sala, entre aspas, né? E ela vai pro estúdio, onde a gente vai gravar a primeira guia, que eu chamo de guia de ensaio. Com essa guia de ensaio, a gente já disponibiliza para os demais professores de diferentes áreas, diferentes linguagens, esse material para eles trabalharem em sala. Então eles têm a música gravada, né, para poder trabalhar em sala. Então o ateliê, né, as artes cênicas, a dança, a educação física, o inglês. Então os professores têm esse material para trabalhar em sala de aula com os alunos, né? Então a gente vai gravando, aí vai se criando a ideia de como vamos apresentar isso no final do ano, uma performance, né? Então esse processo do desenvolvimento, daí começa a desenvolver o arranjo musical no estúdio e em sala, nas aulas de música, e os professores de outras áreas vão desenvolvendo dentro das suas linguagens um trabalho focado numa performance no final do ano, para apresentar essa música. Então, o professor de ateliê cuida de toda essa parte, dessa estrutura do evento, da vestimenta. Oi, galera, que é o professor Matheus Manhães, professor de ateliê. O papel do ateliê é basicamente tornar visível tudo aquilo que a gente escuta. Vão para aula de educação física, onde eles preparam os movimentos, onde eles escutam a música, sentem a música e fazem essa parte. Eu sou o professor Jader. Eu sou a professora Evelyn. Eu sou a professora Tânia. Esse ano a gente ficou responsável pela parte de construção de movimentos corporais. E agora, nesse último ano, aconteceu uma coisa que eu tava torcendo desde, uns 3, 4 anos atrás que eu falava, das artes cênicas, né? Do professor de artes cênicas no grupo, para trabalhar outras questões de palco, de expressão, de interpretação, de sentidos e significados que seriam mais pertinentes ao cênico, né? Eu sou o professor Matheus, de Artes Cênicas, e acompanhei as crianças na construção das cenas que vão integrar o espetáculo. E esse ano, agora a gente tem um musical, né? Justamente pela presença do professor de artes cênicas na equipe. E tudo isso vai sendo um projeto transdisciplinar que vai acontecendo entre tudo. As professoras de sala também pegam isso para ela, então elas continuam esse trabalho. Então o professor de educação física, por exemplo, ele começou o movimento, as crianças levam para a sala e a professora continua. E vai criando esse processo lindo. Eu gosto de falar que o Cria Canção, muito mais do que o resultado final, que é a apresentação, que é o dia, que todos estão ansiosos, ele é o processo. Ele é o processo porque as crianças estão ali presentes, eles estão preparando tudo. A gente pode se fantasiar, tipo de vendedor, de cliente. Daí a gente faz várias barraquinhas para os outros virem comprar as coisas que a gente tem. Tipo vender suco, vender frutas, vender verduras. E é isso que é a boniteza do Cria Canção. É o processo, a presença das crianças e o respeito à escuta. Porque todos, né, de todas as áreas, sempre estão escutando as crianças. E o que eu percebo é que quando a criança ela constrói, ela sabe que ela construiu o seu conhecimento, né, que é o projeto que ela desenvolve em sala, que aquilo é um tema que ela quis aprender e que ela fez parte daquilo, isso tem um poder muito grande, né, na forma como ela se relaciona com aquele conhecimento, com aquele saber. E quando ela vai fazer essa música, eu percebo que elas, já por conta do projeto, essa escolha deles, elas já trazem, assim, uma autoria, sabe? Uma fala com poder, assim, que elas trazem
nos comentários pra música, né? E aí, aquele brilhinho no olho, assim, sabe? De que é meu. Então, eu sinto muito isso, assim. Inclusive, quando a gente tá fazendo a música no começo, assim, que tá surgindo a música ainda, sabe? Tá criando forma. Eu mesmo fico inseguro com aquelas formas e com a melodia. Às vezes não tô muito seguro. Então, mesmo que eu treine em casa, vá lá, né? Faço o trabalho de lapidação e de, vamos dizer, de composição em si, né? Em casa. Mas quando eu trago pra eles, eu fico um pouco inseguro, né? E eu passo isso pra eles também, a minha insegurança. Eu falo, olha, né, não conheço, tá fazendo a música ainda, então eu não decorei, eu tô inseguro, eu fico um pouco nervoso, eu falo pra eles, inclusive, isso aí. E muitas vezes eu erro, nota, paro, violão e tal, e as crianças me corrigem. Não, professor, mas você errou aquela palavra, a gente falou assim, a gente falou assado. Então, essa coisa deles serem autores e estarem empoderados daquilo, né? Inclusive de chamar a nossa atenção, né? Isso é super bacana, porque daí o professor, ele deixa de ser aquele ser alheio, o ser externo ao grupo, e ele é integrado ao grupo. Ele está num lugar onde ele sim é o adulto, ele sim está conduzindo, está dirigindo, mas as crianças se sentem no direito e à vontade para falar esse tipo de coisa dessa forma, de discutir com o professor algum assunto. Nesse ano, foi bem bacana que nós tivemos uma reunião de equipe, né, com a equipe toda, e nessa reunião foram apresentados todos os projetos temáticos das turmas, né? Então as professoras apresentaram os projetos. E teve um que me chamou muita atenção, que foi uma turma que estudou os alimentos orgânicos. Eles estudaram de diversas formas, né? Lá, nutricionalmente, na saúde, na produção, na venda e tal. E as professoras, na época ainda estava na aula online, elas fizeram uma aula na feira de orgânicos. E quando eu vi aquilo, elas falando aquilo, assim, a feira, aí me deu um insight, assim, que eu me lembrei, na verdade, né? Da minha vontade que eu tinha já de trazer o Cria Canção para uma linguagem com a estética da cultura popular. Justamente porque a minha formação musical, ela sempre esteve imersa na cultura popular, né? Tive grandes mestres que me conduziram a isso. E o interessante da cultura popular é que ela é uma cultura do povo, poxa, é a cultura das pessoas. E as pessoas estão imersas nessa sopa aí, né? Poxa, o jeito de falar, né, o jeito de se vestir, aquela receita, tudo isso diz respeito à cultura popular e tem elementos mesmo que você não perceba, né? Então, essa vontade, esse ano, ela se consolidou nessa temática da feira, né? Aí tudo se desdobrou, daí fomos conversando entre os professores, encontrando essa linguagem, essa estética, e aí tudo, desde a composição, já foi pensando com esse objetivo de trazer o teatro de rua, trazer essa coisa brincante, da música brincante de rua, e aí tudo casou, porque os próprios gêneros musicais trabalhados e contextualizados já eram gêneros musicais, gêneros brasileiros e não brasileiros, que são pertinentes da cultura popular, né? O grande dia está chegando e ele será ao ar livre, num palco, com feira, com cheirinho de pipoca, com cheirinho de caldo de cana, maçã do amor. A ideia é de estar numa feira, vivendo um momento de arte, sentindo um momento de arte, sentindo a infância. Esse episódio foi realizado por Entrevista e roteiro, Matheus Retamoso. Entrevistados, José Navarro e Patrícia Lima. Roteiro e edição, Larissa de Lima. Trilha sonora, José Navarro e Projeto Cria Canção. Arte de capa, Breno Vedor. Realização, Colégio Senhora de Fátima. No próximo episódio, nós da UT2 vamos contar como fizemos a música da Organic Kids.